Boa tarde, pessoal. Sou Vitor Hugo dos Santos, Anzelita Maria Alves, Cristiane Oliveira e Diego Carvalho. Somos o grupo 1 de Biologia e iremos fazer a nossa apresentação do webinário do ácido nucleico e DNA, sua importância na biologia. A Cristiane vai começar pelo resumo do artigo que ela encontrou. Pode ir, Cristiane. Boa tarde. Eu vou falar sobre o DNA. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas. O DNA controla toda a atividade celular, possuindo uma receita para o bom funcionamento da célula, onde toda vez que a célula se divide, essa receita é repassada para as células filhas. Toda vez que o DNA se duplica, o mesmo código genético da célula mãe é repassado igualmente para as células filhas. Esse código contém uma mensagem que precisa ser decifrada e traduzida em proteínas, muitas das quais atuarão nas reações metabólicas das células. A mensagem contida no DNA é inicialmente passada para as moléculas de RNA, que são constituídas por uma sequência de ribonucleotídeos, formando uma fita simples, que orientarão a síntese de proteínas. O controle da atividade celular pelo DNA é indireto e ocorre por meio da fabricação de moléculas de RNA em um processo conhecido como transcrição, que ocorre no núcleo da célula. Esse processo é realizado por um complexo enzimático cuja enzima-chave é a RNA polimerase, que realiza polimerização do RNA a partir do DNA molde. A molécula de DNA está na base de quase todos os aspectos da vida humana e associado a um contexto ambiental e social. Assim, os conceitos relacionados a essa molécula e ao fluxo de informações genéticas se tornaram essenciais para compreender questões que têm sido suscitadas pela aplicação de novas tecnologias nos mais diversos contextos. A estrutura desta molécula foi sugerida por James Watson e Francis Crick, baseados em diversas contribuições de cientistas que os precederam, possibilitando essa aclamada descoberta. O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos, e suas funções são armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como molde para a síntese de molécula de RNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos, DNA, RNA e proteína. E a diferença entre DNA e RNA é o seguinte: o DNA e o RNA são dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Apesar de ambos serem constituídos por subunidades de nucleotídeos ligados por ligações fosfodieter, eles apresentam algumas diferenças básicas. O DNA, por exemplo, apresenta desoxirribose como o açúcar, já o RNA apresenta uma ribose. As bases nitrogenadas presentes no DNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. O DNA apresenta duas fitas, mas o RNA possui fita simples. E então é isso, e a referência que eu usei foi o Brasil Escola, do UOL. Boa tarde. Eu vou falar sobre a utilização dos ácidos nucleicos fetais no plasma materno para diagnóstico do pré-natal, a realidade do Brasil neste cenário.
A descoberta de ácidos nucleicos fetais livres no plasma possibilitou novos testes de diagnósticos pré-natal não invasivos para a determinação do sexo e RH fetal. Países da Europa oferecem esses testes em redes públicas há mais de 5 anos. Os testes consistem na detecção de aneuploidias cromossômicas fetais, de doenças monogênicas fetais e distúrbios relacionados com a placenta. O intuito deste estudo é mostrar à população as vantagens econômicas e a segurança, quando comparados aos testes atuais utilizados pelo sistema de saúde pública. Os testes consistem em marcadores moleculares plasmáticos, ressaltando o grande benefício de ser não invasivo. Testes de diagnósticos utilizados na rotina pré-natal. A maioria dos testes disponíveis detecta a região determinante do sexo, SRY, do cromossomo Y12. Outros testes já pesquisaram as sequências específicas do cromossomo Y, como DYS1315, DYZ16 e DAS17. Os testes foram aprimorados, garantindo 99,9% de confiabilidade a partir da 8ª semana de gestação. Além de sanar a curiosidade em se descobrir o sexo do bebê, esse teste auxilia na investigação de doenças genéticas ligadas ao cromossomo X1920, como distrofia muscular de Duchenne e hemofilia, pois a definição do sexo feminino exclui a possibilidade de tais doenças, possibilitando o tratamento de doenças metabólicas associadas à ambiguidade da genitália, como hiperplasia congênita da adrenal, HCA12. Em países como China, estes testes são proibidos por questões éticas, salvo quando haja conhecimento do sexo fetal para oferecer possibilidade de tratamento intrauterino. Até o momento, o estado portador do feto foi determinado utilizando DNA fetal livre nas seguintes doenças genéticas recessivas, em ao menos uma gestação em alguns países da Europa. Fibrose cística, 53-55, beta-atalassemia, 56, alfa-talassemia, L57, hiperplasia congênita da adrenal, da adrenal 58 e hemofilia. A literatura recente tem proposto que os ANFL podem ser utilizados para predição de distúrbios cujas etiologias têm como base desenvolvimento placentário e deficiente, uma vez que este está associado ao aumento da apoptose e das células trifoblásticas, que compõem a camada mais externa da placenta. A grande limitação da utilização de ANFL como marcadores desses distúrbios placentários é que muitas vezes, ainda desconhecida, é necessário elucidar a natureza dessa patologia, bem como estabelecer a curva de normalidade de concentração de ANFL em gestações normais, para que posteriormente se proceda à análise nas gestações afetadas. Isso traz a conclusão para a gente de que, no Brasil, testes de determinação do sexo e RH fetal têm uso restrito, devido ao alto custo. Países da Europa já fazem o uso deste método não invasivo há mais de 5 anos. Economicamente, se fosse implantado no Brasil, teria benefícios, pois os testes não invasivos têm baixo custo, se comparado aos testes invasivos, e com resultado precoce evitaria gastos desnecessários com profilaxia, RH em gestantes RH negativas e terapia para HCA em fetos de sexo masculino. O Brasil tem grande potencial para tal pesquisa de ponta em DPN. O IBGE revela que há cerca de 2,5 milhões de nascimentos por ano no país, tanto saudáveis quanto afetados por diferentes complicações, como pré-eclâmpsia, fetos com aneuploidias, doenças monogênicas, entre outras. E o meu terminou por aqui. Beleza. Agora eu vou falar a respeito do ácido nucleico e o seu grande interesse em relação à indústria da biotecnologia, mas inclusive a respeito da utilização do ácido nucleico como base para a criação de
novas formas de realizar armazenamento de memória. Com o desenvolvimento da tecnologia, tem se aumentado a quantidade de data necessária a ser armazenada. No entanto, calcula-se que as placas de memória, todos esses aparelhos de salvar, armazenar a memória atual à base de silício, não seriam capazes de acompanhar a demanda do armazenamento de informação necessário, que chegaria a cerca de 3 vezes 10 a 24 a 24ª potência de bits de informação. Isso se deve mais em relação à grande quantidade de silício que seria necessário para suprir essas placas, todos esses materiais. Seria necessário cerca de 10 a 9ª potência de quilogramas de silício, que supera a reserva total prevista de 10 a 7ª ou, no melhor dos casos, 10 a 8ª quilogramas de silício até 2040. Devido a isso, tem essa procura de novas substâncias para substituir o silício. E o ácido nucleico, o DNA, acaba sendo um possível substituto com um grande potencial. Com a capacidade de reter informação no período de tempo de milhares até milhões de anos, com uma densidade volumétrica de 10 à terceira potência, maior que a memória flash, e energia de operação 10 vezes menor, o DNA seria um material de armazenamento de memória na Nucleic Acid Memory NAND, que promete uma alternativa viável e rentável em comparação à memória eletrônica. A aplicação da memória não biológica e não volátil, a NAND, apresenta capacidade de guardar desde letras até livrarias. Muitas vezes o potencial da NAND tem sido ignorado devido à crença que os ácidos nucleicos são frágeis e, devido a isso, não são muito confiáveis. No entanto, está longe de ser verdade. Por exemplo, na temperatura ambiente, a expectativa de vida do DNA antigo supera 100 anos. Inclusive, o genoma completo de Neandertal, de 50 mil anos, foi recuperado na Sibéria. E o de um cavalo com aproximadamente 700 mil anos, que foi recuperado no permafrost ártico, que tem uma temperatura média de menos 4 graus Celsius. E ambos foram sequenciados, conseguindo recuperar esse genoma e a informação genética desses seres vivos. No entanto, também, claro que a estabilidade a longo prazo do DNA e seu decaimento cinético ainda não são tão conhecidos no nível por byte, né? O nível básico, quanto da memória eletrônica. Mas em relação à barreira energética, o DNA tem um tempo de retenção que supera em muito o da memória eletrônica e é capaz de reter informação de uma forma confiável ao longo do tempo. O ácido nucleico são polieletrólitos carregados negativamente, com 4 monômeros. Os nucleotídeos, a adenina, timina, guanina e citosina. Devido a essa possibilidade e o DNA é formado pela combinação dessas bases, gerando essa potencial de especificidade. Devido à possibilidade de se criar esse material à base de material orgânico, seria possível criar um material de memória com menor impacto negativo no meio ambiente. Por exemplo, os fabricantes de NAND poderiam utilizar matéria orgânica pré-existente para
obter o DNA como base. Por exemplo, ovos de peixe ou resto de matéria agrícola para fabricar as placas de memória. Como material biológico, os ácidos nucleicos manuseiam a informação da vida. É parecido, pode se comparar com uma biblioteca que armazenam, organizam e regulam a informação genética para construir e manter ecossistemas vitais. Como a wiki, a informação hereditária envolve com introdução genética, remoção e modificação dos monômeros de nucleotídeos, assim garantir a sobrevivência da informação devido também à mutação genética. Com o código de base quaternária, a especificidade combinatória do DNA e o RNA é alternada na escala de 4Ms, enquanto que em comparando com a da memória eletrônica, que seria de mecânica, de binária, seria binária de 0 a 1, já apresenta o dobro da possível especificidade da memória eletrônica. E, além disso, também, ela seria possível evoluir ainda mais esse número, aumentando ela através de combinação de modificações químicas nas bases nitrogenadas e ou inclusão e exclusão de pares de bases alternativos, como, por exemplo, cis e y. Também, sendo assim, sendo capaz até de aumentar o potencial da ANAM como armazenamento de memória. Concluindo, vimos que o ácido nucleico e o DNA, mais especificamente, apresentam um grande potencial de substituir a memória, a forma atual que utilizamos utilizamos o armazenamento de memória virtual. E, no caso, seria esse o meu resumo. Bacana, muito bom, Vitor. Pode apresentar o meu aqui? Já era para estar apresentando. Muito obrigado, tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Tá, espero que estejam bem, tudo bem, professora? Prazer aqui estar falando com você. Vou falar aqui para vocês, tá? A importância do DNA forense para a biologia moderna. Bacana, quando a gente pensa na biologia, assim, quando fala forense, a gente já pensa em polícia, né? Forense é um termo, né, que é de investigação que o pessoal usa, a gente escuta muito em série, né, de televisão, algum jornal que a gente assiste, quando tem um perito criminal responsável por analisar e desvendar, né, que é as pistas que deixa em cena de crime, algum acidente que tem, até mesmo a pessoa deixa alguma marca em algum documento e a pessoa vai lá e faz essa investigação. Como que a pessoa vai utilizar desse DNA para poder fazer a investigação? Então, quer dizer, todos os corpos, né, eles vão transmitir a sua herança através do material genético, né, que ele é baseado em quê? Em ácidos nucleicos, que pode ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou então é o RNA, que é o ácido ribonucleico, né, que usa o código genético, que é universal. Bacana? Então, para poder fazer esse estudo, né, que o pessoal pegou, falando até da importância de estar se falando do código genético para poder achar criminosos, que esse era o intuito do estudo que foi feito. Qual que é a ideia do DNA? Ele vai carregar informações que eles são chaves, né, de inúmeras descobertas. O que é o DNA para esse estudo? Ou então para a ciência? Ela é como se fosse uma digital de cada pessoa, de cada ser humano. O ser humano vai ter esse DNA e muito se falava, né, que o pessoal tenha o DNA para poder saber quem que é o pai, testar a paternidade, quem que é a mãe da pessoa. Mas aí na forense vai poder saber quem que é
no caso, quem são os criminosos, né, que agiram em alguma cena de crime, e a biologia forense vai agir nesse intuito, né, de descobrir quem que é a pessoa que esteve naquele local, coletar materiais genéticos deixados no local ou cena de crime, para poder saber quem que esteve naquele local e se aquele material genético coletado pela pessoa ali, né, pela polícia forense, se realmente ela vai levar essa pessoa que ela é culpada, né? Vai ser obrigada a poder ir lá e dar o depoimento dela, se aquele material genético dela esteve ali por outra ocasionalidade ou se realmente ela é culpada daquele tipo de crime que aconteceu no local. É só importante frisar aqui para vocês que esses testes, eles não são absolutamente infalíveis, né? Como qualquer atividade humana. Quando você faz o teste, pode ocorrer erros, né? Quer dizer, ele tem uma taxa de assertividade muito alta, mas quando se faz esse teste, pode ter algum erro. Ou seja, para a polícia, isso é só mais uma das provas que são coletadas, né? Que é um material que é colocado ali, que é, na verdade, que é capturado naquela cena, que vai ser utilizado, né? Ou na vara civil ou na vara criminal, para poder identificar a pessoa. Ou seja, não utiliza somente isso. Isso é uma das técnicas que eles utilizam para poder identificar as pessoas, sendo que você vai ter que ter no meio do processo, vai ter que ter outros meios de estar identificando aquela pessoa, né, de acordo com o DNA que está sendo estudado ali pela essa polícia forense, né, por essa ciência forense ali. Ou seja, o DNA é um código que ele pode ser estudado e é uma arma poderosíssima que pode ser decifrado com a ajuda dessa tecnologia, né? Nessa modernidade que a gente tem, ela auxilia bastante para identificar quem são essas pessoas, né? Não somente saber quem que é o pai, quem que é a mãe, mas vai ajudar a identificar nessa cena aí que a gente está colocando, como se fosse uma polícia forense. Então a gente vai saber quem que é de alguma forma essas pessoas, né, que estão atrapalhando, causando um desequilíbrio, cometendo alguns assassinatos, né, subtraindo a vida, como eu coloquei aí, né, no texto que vai ser lido pela professora, que a vida é o que a gente tem de mais precioso. Então, tá identificando quem que é essa pessoa, tá fazendo esse estudo é de suma importância, né, para a gente manter um equilíbrio na vida humana nossa. Então, quer dizer, a vida é um bem que depois que tirado você não recupera mais. Então, o tão importante que é esse estudo para se identificar possíveis, né, criminosos que estão cometendo, e a gente vai tentar chegar antes para poder ela não causar mais malefícios para a humanidade. Então é de suma importância esse estudo, saber qual que é os benefícios, né, que está trazendo para todos nós, e a gente tá agindo, né? E possível, os policiais também tá explicando para a gente como que funciona. A gente pega um estudo desse, fica mais fácil para a gente entender qual que é a utilidade desses materiais coletados, como que é feito esse estudo e como eles vão agir para identificar essas pessoas. Quer dizer, dentro dos estudos que nós pegamos, esse estudo aqui para a gente é de suma importância e a gente tem que tratar com seriedade para poder estar aplicando no dia a dia. Uma coisa, né, que antes era impensado, hoje em dia é uma coisa que ajuda bastante nós, né, e principalmente a polícia forense a desvendar casos que antigamente era impensado de se identificar. Hoje em dia está bem mais fácil. Tá? Então, vou só agradecer vocês, pedir à professora para poder dar uma olhada nos nossos estudos aí, foram bastante, né, aplicados, estudados, procurados por a gente, e agradecer a todo mundo aí que participou do grupo, o Victor, a Cristiane, a Angelita e todos os outros componentes que não puderam participar aí hoje. Muito obrigado a todos, tá? Ótima tarde.